ponto e vírgula. Olá, olá, minha gente, que bom que vocês estão conosco. Vou abrir o programa hoje pedindo encarecidamente a Unimed Serra, no seu replanejamento, na sua reestruturação, descredenciou o Hospital Saúde. Então eu vou fazer uma colocação para o pessoal tirar a bunda da cadeira, a SIC, as entidades sindicais, patronais, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura de Caxias do Sul, para que sentam com a direção do hospital e ajudem a ser um hospital do SUS, credenciar junto ao SUS. Porque Caxias do Sul cresce e não está se construindo hospitais novos, a população está adoecendo mais e se precisa de mais leito. Como não se constrói hospital, está tudo na mesma há décadas, ou melhor, há anos que não tem um hospital novo em Caxias, pequenas ampliações, então que sentem, ajudem a direção do Hospital Nossa Senhora da Saúde, a ser credenciada junto ao SUS. É essa a minha colocação hoje. Bem, hoje a nossa bancada conta com o ex-juiz e advogado Sérgio Agostinho, proprietário de uma das maiores bancas do Rio Grande do Sul, uma superestrutura, e também com o Júlio César. Não, calma lá que eu estou olhando outra coisa, desculpe, Ferronato. Tu está te adiantando? E também é proprietário da Proêxito, que é gestão de desenvolvimento, também uma das grandes empresas que trabalha no Rio Grande do Sul. Ok, gente? Vamos lá. Aí a coisa está pegando. Hoje está pegando mesmo. Vamos falar de um assunto, vamos abrir um assunto meio cabuloso, né, cara? E que só faltava essa mesmo, né? Trump alerta, presidente dos Estados Unidos, ataque terrorista no Brasil. Vocês estão lembrados que há uns meses atrás aportou 2 navios do Irã? Estão lembrados disso? O que tinha nesses navios? Não se sabe. Pode ser arma, pode ser qualquer coisa, mas a probabilidade de armas é grande. Por quê? Porque nós temos aqui, inclusive, células do Hezbollah detectada. E aí veio, a semana passada, um general da Marinha dos Estados Unidos, veio aqui para o Brasil para perguntar, para anexar o PCC e o outro Comando Vermelho, como terrorismo, uma célula terrorista. O Lula disse que não é célula terrorista. Então agora vem as sanções, o que vai acontecer. Então, estou colocando na mesa aí a bronca. O que vocês estão achando disso aí? Não, é uma especulação, possivelmente com fontes, porque não vão fazer uma propagação de um evento de tal natureza sem alguma investigação, sem algum indício, alguma coisa Vazamento. assim. Vazamento. A questão do crime organizado hoje, e ser classificado daí como sendo células terroristas aí, tanto, nós temos mais de 2, tem o PCC, que hoje seria o maior mesmo, o Comando Vermelho, que é o antigo, surgiu durante a ditadura militar, porque foram colocados os presos políticos dentro das cadeias no Brasil, e aí eles ensinaram ao preso comum, os presos políticos, a forma de se organizar. O Comando Vermelho, até a nomenclatura em razão disso. Foi quando o preso político ensinou o preso comum a fazer uma organização, e virou uma organização criminosa hoje, que existe até hoje.
divide com outras grandes facções, né? Nós temos no Rio Grande do Sul uma outra, né? Que é os bala na cara e assim por diante, né? Então, se hoje a estrutura desses grupos terroristas, já chamei de terroristas, mas a estrutura desses grupos criminosos efetivamente dá para comparar com movimentos terroristas do mundo, né? O PCC, por exemplo, né, domina aí agora toda a América do Sul praticamente, com o trânsito de drogas, armas, né? A gente sabe que a nossa fronteira, né, do Brasil com os demais países é uma fronteira sem fiscalização, né? Porque, né, isso já foi dito 1000 vezes. Como é que chegam tantas armas pesadas, né, no Rio de Janeiro? Ingressa por algum lugar, né? Ingressa por algum lugar, né? Seja com a fronteira com a Bolívia, seja a fronteira com o Paraguai, né? Até mesmo do Uruguai vem. Nós temos... Inclusive o Trump está falando isso aí da tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai, exatamente o que tu está colocando. A questão de envolver aí vamos chamar como se comumente chamamos aqui os árabes, né? A gente sabe que nas fronteiras há um comércio muito forte, né, de países, de pessoas de países que são árabes, né? Os palestinos, jordanianos, etc, etc. Né? Então a gente sabe que eles se estabelecem na fronteira para comércio. É o tradicional deles, né? Mas não quer dizer que todo local seja de terrorista, né? Júlio, 10 milhões de dólares para quem dá informação sobre essa rede que o Trump está oferecendo. Eu digo Trump, leia-se governo americano. Governo americano, né? E esse general que veio da Marinha, ele já veio para dar um recado. Ele sabe, o Sérgio colocou muito bem, ele sabe a verdade do PCC, do Comando Vermelho, ele sabe. Eles só vieram para dar um recado, nós vamos meter a mão, se vocês não tocar, porque terrorismo não. Com certeza o governo americano tem o serviço de inteligência, abastece de informações o governo americano de uma forma extremamente eficiente, né? E a questão do crime organizado no Brasil, a própria violência, né? A insegurança pública, se discute segurança pública, na verdade o que a gente vive no Brasil é uma constante insegurança pública. Eu já fui vítima, né, de assalto, enfim, não se deseja isso para ninguém, mas se você conversar com qualquer cidadão brasileiro, todo mundo já sentiu na pele ou já teve alguém próximo, né? Tanto é que é um grande problema que o governo brasileiro não tem dado a devida atenção, a insegurança pública. Se discute muitas coisas, temos aí no Congresso CPIs andando para discutir às vezes assuntos aleatórios, e o grande problema que deveria ser atacado, que é a segurança, ninguém assume a frente, ninguém toma a frente para discutir isso de uma forma séria, né? E a gente vê esse tipo de situação. Sem dúvida nenhuma, o PCC é um exemplo, está infiltrado em todas as camadas da sociedade, inclusive elegendo pessoas para cargos públicos. E muito amiguinho do PT. Eles são muito amigos do PT, tanto que na eleição vibraram dentro da cadeia, né? Das cadeias no Brasil, né? Inclusive o Dino, então ministro da Justiça, subiu a Rocinha com a turminha dele desarmado, foi lá bater papo com os caras, sendo ministro da Justiça, foi fazer uma visita. Quer dizer, realmente é complicado, muito complicado. A complicação é que são territórios que eles dominam, né? É isso aí. Que o Estado não se faz presente, né? Exato. Eles substituem o Estado, né? Então, a fraqueza é estatal mesmo. A fraqueza, como o Ferronato estava falando, a fraqueza é o Estado que não consegue fazer um controle disso aí hoje. Até na própria América do Sul nós tivemos exemplos aí hoje que mudaram, né?
as Farc na Colômbia perderam espaço depois de muito investimento inclusive social, né? E a gente vê hoje que são cidades tranquilas, organizadas, né? Que não tem mais problema de dominação, né? Da violência em... Mas aí os Estados Unidos ajudou muito lá, hein? Com certeza. Ajudou. O Brasil, se quiser, tem muito que aprender com vizinhos próximos aqui, né? De como fazer e como resolver o problema, né? Mas eles não querem. O governo atual, ele quer bagunçar. Ele quer... Foi para a Rússia por nada, não foi por nada. Foi para a China, não foi por nada. Né? Então, o Lula, vocês estão lembrados que o Lula começou a abrir a boca sobre pequenas usinas nucleares, que o Putin mandou cortar a televisão no ar, na hora. Estou aqui com a minha turma e tal, devia ter uns 200 com ele lá. Era a Polícia Federal junto, que não devia estar lá, não sei por que está lá. Era o cara da Câmara Federal, o vice-presidente da Câmara estava lá, não devia estar lá. O Alcolumbre estava lá, do Senado. O que estão fazendo? Aquilo não é governo. Isso não é governo. O governo é o que está administrando, os ministros. Né? Mas estavam tudo lá. Quer dizer, e aí o Lula abre aquela famosa frase dele, né? Que eu acho que ele estava meio borracho pelo jeito dele, aqueles olhos fixos, ele não olhava para o Putin, né? E o Putin só cuidando dele, só olhando para ele, com aquela cara dele firme, né? E fez um sinalzinho, corta, quando ele falou em pequenas usinas nucleares no Brasil. Corta. Bom, vamos lá, gente. E uma coisa me lembrou um fato que chamou a atenção e não foi muito divulgado na mídia, uma atitude do governo brasileiro, né, enquanto Estado, que chamou a atenção do mundo, enquanto o presidente estava indo à Rússia para participar das comemorações dos 80 anos da vitória. Isso, o chefe do Exército Brasileiro, de forma solitária, estava na Itália prestando uma homenagem aos heróis brasileiros que estão enterrados na Itália, e uma diferença de 3 dias se passou da data que o representante do Exército estava lá na Itália prestando essa homenagem aos heróis brasileiros, e que o Lula, o presidente, poderia estar acompanhando, fazendo essa homenagem aos heróis brasileiros. E chamou a atenção que ele não estava lá, estava visitando a Rússia, participando das comemorações lá. Isso aí. Chamou a atenção isso. Bem lembrado. Gente, a gente tem... É tanta coisa que... É muita coisa que acontece. Gente, é muita coisa que acontece no Brasil, muita coisa que acontece no mundo. Mas aqui no Brasil é pérola. Todos os dias acontece uma ou duas coisas. Isso é certo. Todos os dias aparece um rolo, aparece alguma coisa. Olha, é brincadeira. Só nesse país mesmo. Bom, o ministro Xandão, aí é a tua área, Sérgio, sobre o suposto golpe de 8 de janeiro, que eu chamo de Tabajara, né, que é fria, é fake, isso não existiu, né? Ele ouviu o depoimento de 2 ex-comandantes, tá, das Forças Armadas, leia-se do Exército e da Aeronáutica. Aí, meu amigo, quem é que está mentindo aí, Sérgio? Eles disseram o seguinte, o general Marcos Freire Gomes disse que na reunião não houve esse papo de prender o Bolsonaro lá na hora e algemá-lo. Já em contrapartida, aí deu um forapotó no depoimento, está na mídia, né? Xandão não aceitou, porque Xandão queria que ele dissesse o contrário. Né? E ele disse, não houve isso, é fofoca da imprensa, fofoca da mídia, fofoca dos fake news, isso não aconteceu. Aí ele ouve o outro comandante da Marinha, aliás da Aeronáutica, que é o nome do cara aqui, como é que é? Carlos Almeida Batista Júnior, que disse não, houve, contradizendo o que o outro
o general falou. E aí, o que nós podemos esperar disso aí? Teríamos que construir várias coisas, assim. Primeiro, né? O próprio dia lá, né? Aquela situação toda que aconteceu, né? É uma situação que não deve ser aprovada, tá? Mas também não deve ser reprovada como está sendo, na minha opinião, ok? Houve dano, né? Mas aquelas pessoas que estavam lá num protesto, né? Não protesto pacífico, porque não foi, né? Não estavam, não jamais seria um golpe de Estado, para mim, né? Sim. Né? Porque o golpe de Estado pressupõe outras circunstâncias que não estavam lá presentes, né? Por outro lado, né? Então teria que ter uma repressão, aquilo teria que ter uma repressão, mas uma repressão dentro de limites legais, certo? Né? Não pode ser também ninguém transformado em monstro a partir de uma situação de protesto que houve exagero, sim, tá? Mas puna-se o exagero. O exagero. Né? Não diga que ele estava querendo, por exemplo, matar o Papa, né? Porque daqui a um pouco nós podemos dizer que aquela manifestação, se tinha algum quadro do Papa e foi destruído, a pessoa queria matar o Papa, né? Tem que ser no limite da realidade, né? Pronto, né? Isso é uma coisa que eu tenho falado e tenho dito, e não é ser contra, né, essa investigação, coisa assim, mas é uma realidade que nós não podemos tapar o sol com a peneira, né? Agora, até porque não foi a primeira vez que aconteceu isso no Brasil, né? Claro que não, né? Outros protestos aconteceram no Congresso, inclusive com quebra-quebra, dentro da Câmara, né? Dentro, né? Vários momentos nós tivemos no país em que determinadas parcelas da sociedade, classes sociais, entraram no Congresso para fazer protestos e houve quebra-quebra, houve destruição do patrimônio público, exatamente, né? Então, não é permitido, né? Há uma punição, uma punição dentro de uma proporcionalidade, né? Dentro de uma razoabilidade. Nós estávamos até falando há pouco agora a questão do terrorismo, né? Há que se discutir se foi, como houve comentários, de vincular aquele ato de protesto a movimento terrorista também, que foi, em algum momento, foi citado nesse sentido, né? Sim. Então, as questões têm que ser avaliadas ali com certo, né? Devido à clareza, né? Exato, clareza, realidade, né? Uma proporcionalidade. O que está agora julgando também, que é outro fato aí, né? Se quem estava no poder tentou articular algum golpe, né? É uma coisa que também a gente não chega aqui as informações corretas. Sinceramente, né? Só quem estava lá presente sabe, né? E daí tem essas contradições todas que nós estamos recebendo aí, né? Até porque... Mas tu não acha, pela tua experiência, Sérgio, que o Xandão passou uma borracha na Constituição e que todo mundo está vendo isso? O cara está abusando, está deitando e rolando? É que, vamos dizer assim, ó, que estaria ultrapassando os limites. Pela tua experiência como juiz, claro, ex-juiz, né? Eu sempre digo, né, nós já conversamos sobre isso aqui outra vez também, né, o Supremo é um tribunal constitucional, né, dá para ver lá se a Constituição está sendo respeitada, né, com atos, eu quero dizer assim, um ato legislativo, um ato de governo, né, mas não para fazer o comando do país, né. A partir do momento que tu tem um Supremo que qualquer integrante da população conhece quem são, né? Você está chamando para si uma responsabilidade que não é sua. Acaba perdendo a credibilidade da própria corte, né? Total, né? Duvido que na Alemanha, por exemplo, assim, algum cidadão saiba quem é o membro da corte superior.
Pode ser que conheça um, né? Mas não saiba da escalação completa do time. Exatamente. Né? É o que nós já comentamos aqui, né? Até virou piada. A população sabe o nome de todos os membros dos tribunais superiores e não conhece os jogadores da seleção brasileira. O pior, assim, ó, acho que a população hoje não sabe em quem votou na última eleição. Não, mas não tenha dúvida. Deputado. Mas se tu fizer uma pesquisa hoje, dá isso mesmo. A grande maioria não se lembra. Então, quer dizer... Eu já fiz essa provocação em âmbito acadêmico, provocando a reflexão sobre qual é o papel do cidadão na política como um todo, né? E a gente percebe que as pessoas não lembram em quem votaram, né? Se você perguntar qual é o poder que representa a sociedade, muitos vão dizer que é o presidente da República. Então, existe uma carência aí de conhecimento e a educação é a base, deveria ser a base de tudo isso, né? Ferronato, vamos para a parte economia, que é teu chão aí. Sou um curioso sobre o assunto. Curioso, né? Não. Apesar Tu é de... especialista. É dinheiro, né? É money, né? Dinheiro. Mas a nossa economia, na realidade, está indo ladeira abaixo, né, Júlio? Dá um panorama aí. Nós temos os últimos números aí trazem, na verdade, um certo aquecimento até da economia, por incrível que pareça. A geração de emprego está em níveis até interessantes, mas isso está sendo reflexo também, esse aquecimento que está se sentindo na economia é reflexo das políticas do governo, né? O exagero no gasto público... Tu está falando da política ou da politicagem? Que é diferente. A ação do governo, né? Porque, vamos lá, qual é o papel do Estado como um agente econômico? Ele tem a grande responsabilidade, de um lado, promover as condições para o crescimento econômico e, de outro lado, manter o equilíbrio de todo o ambiente. A atual postura do governo na economia, maximizando, vamos falar assim, o gasto público, tem por consequência esse aquecimento na economia. Mas isso também tem o efeito colateral. Você tem aí uma previsão de inflação que está crescente. Como a inflação está crescente, a doença está aparecendo, os sintomas estão aparecendo no paciente, vamos falar assim, enquanto o paciente aqui, enquanto o mercado, enquanto a economia como um todo, o médico, diante dos sintomas, tem que dar um remédio, né? E o Banco Central, de forma muito correta até, usa o remédio que está na mão dele, que é a política monetária. Então, a gente está vendo aí... A Selic foi para 14? 14,75. E o que vai representar isso? O que representa isso? O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros no mercado. Então, para quem está nos acompanhando aí, normalmente a população, na sua grande maioria, ouve as notícias econômicas e normalmente não consegue abstrair, não consegue entender qual é o impacto disso na sua vida. A taxa Selic nada mais é do que o preço que nós pagamos por usar o dinheiro, usar o crédito. Então, a gente faz a seguinte análise. Se eu vou precisar de dinheiro para consumir e atender às minhas necessidades, eu dependo do meu salário. E se eu quero melhorar a minha vida de alguma forma e eu vou depender de um crédito para ter essa melhora na minha vida, esse crédito custa em média 14,75 por ano. Aí a gente começa a se perguntar, mas será que o trabalhador médio ele tem um aumento nos seus vencimentos, na sua remuneração, que supera, primeiro, a perda do valor, o poder de compra do dinheiro pela inflação? Ele consegue chegar e assumir um endividamento de 14% ao ano? Ele vai tomar crédito para reformar a sua casa, para comprar o seu carro. Ele vai conseguir assumir essa dívida? Esse é o reflexo que uma alta taxa de juros causa na população.
Na empresa, por outro lado, é tão grave quanto, porque o empresário, justamente para promover o crescimento, para contribuir com o crescimento do país, o empresário precisa fazer investimentos. Para fazer investimento precisa de dinheiro. E se ele vai ao banco, se ele vai ao mercado buscar o crédito para fazer esse investimento, o crédito está nesse patamar. Então, isso repercute negativamente nos investimentos que vão para dentro das empresas e repercute negativamente na vida da população. Mas esse índice alto aí de 14,75, né? Por que ele é tão elevado? Isso aí vai representar também na questão da dívida pública? Olha só, impacta na dívida pública, porque o que o Banco Central tem na mão dele como remédio? Quando os números mostram que a inflação está em trajetória de crescimento, o Banco Central está na mão dele essa ferramenta, vamos falar assim, que é a taxa de juros. O Banco Central pode elevar a taxa de juros ou reduzir a taxa de juros. Isso torna o dinheiro mais caro ou mais barato. Se ele torna o dinheiro mais caro, isso retrai o consumo, as pessoas ficam desestimuladas a consumir. Isso é um remédio para você frear o consumo e fazer a inflação baixar. Esse é o fundamento dessa atitude da política monetária. O que o Banco Central ainda pode fazer? Ele pode forçar os bancos a diminuir o dinheiro que fica à disposição da população. Então, o Banco Central exige que os bancos repassem menos dinheiro para o mercado, isso faz o consumo reduzir. Isso vai forçar com que a inflação caia ou que a inflação seja freada, né? Por que ela está alta? Justamente para desestimular. Ela tem um efeito psicológico também na população. Porque no momento que a população percebe que o acesso ao crédito está mais difícil, o próprio consumidor ele se vê desestimulado a consumir. E ao não consumir, ele acaba forçando também os preços a se estabilizarem. Então, é um remédio amargo. Nós estávamos falando aqui até antes de começar o programa, né? Quando a pessoa tem um problema de estômago, ela tem que tomar o remédio. O remédio, às vezes, pode ser amargo, mas é necessário, né? O que a gente vê como problema? Nós temos, de um lado, a política monetária sendo bem conduzida pelo Banco Central e de outro, ou seja, está pisando no freio. Do outro lado, nós temos a política fiscal conduzida pelo governo, que não está sendo tão bem conduzida dessa forma, assim como o Banco Central. Então, de um lado, nós temos o governo acelerando, estimulando o consumo através do aumento do gasto público, sendo, de certa forma, irresponsável com a política fiscal, e, de outro lado, o Banco Central tentando fazer o trabalho dele, está fazendo bem, ele está freando. Então, você tem um carro que está sendo acelerado e freado ao mesmo tempo. Gastança. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O leite tem... O pessoal conhece ele aqui no Rio Grande do Sul. A nível de Brasília, ele não é nada. Até tu uma expressão política. Expressão política que eu falo. Então, até tu construir... Tudo bem, tem 1 ano e, sei lá,
4 meses até a eleição, 5 meses, mas é pouco tempo para tu construir uma imagem a nível nacional, uma imagem que tu não tem. Tu tem um Caiado que tem uma imagem grande, tu tem o Tarcísio que tem uma imagem grande, não estou falando de Bolsonaro, né? Estou falando, tem um monte de outros que tem muito mais expressões em outros partidos, porque dentro do partido dele tem figurões, sim, tem, e ele vai ter que brigar com esses figurões, tem o Lira, tem outros gente de peso dentro do partido dele. É com esse que ele vai brigar para poder ser o candidato. Né? E eu não vejo nele, sinceramente, eu respeito vocês. É diferente. Eu não vejo nele uma segurança de expressividade. Sim. É diferente pegar a figura do governador, que é uma pessoa, uma personalidade política bastante forte aqui no Rio Grande do Sul, mas comparar, por exemplo, com uma figura política do peso do Caiado, que estava lá na eleição em 89 como candidato e construiu toda uma trajetória no Senado e agora como governador. Então, são pesos bastante diferentes e que, claro, a sociedade vai viver isso, né? E internamente, né, Sérgio, eles afogam o cara. Não adianta. Mas uma eleição não é... Não, estou falando internamente do partido para dizer... Tá, escolhemos o Sérgio. Não é peça. Não, ele citou só um exemplo. Mas assim, eu acho que a eleição é um conjunto, né, cara? Você pode ter também a perspectiva dele ter um percentual forte aí na votação, e isso é uma grande moeda de troca para o segundo turno, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Nós vimos ali a disputa que foi, né, olha, hoje, né, que foi a candidata do MDB, está lá no Ministério do Planejamento. Meu Deus. Sim, mas eu considero um ministério forte. Fortíssimo. Importante, ao menos. Não forte, mas forte e importante. Então, numa composição... Uma pessoa inadequada como ministra. Vocês imaginam se... Era candidata... Exato. Arrecadou bastante votos. 5% dos votos, né, mais ou menos, em torno disso. Se o Leite chega a ultrapassar uma barreira de 15%, 20%, o partido fica com uma carta na mão para decidir a eleição. É uma moeda de troca, sem dúvida nenhuma. Gente, vamos para o quintal aqui interno. Aqui. E essa ronha, Sérgio, da greve dos funcionários públicos, tem cara de politicagem? Ou... estão no papel. Tem uma experiência grande que tu foi secretário, né? Fui procurador, Procurador de secretário, mas foi procurador do município. O que eles estão reivindicando é a reposição, né? E até um certo avanço aí, né? Um ganho real. Um ganho real. Eles querem um ganho real. Porque eles já ganham 4, o que foi a inflação? 4,7, 4,8, não me lembro. Uma coisa assim. Isso eles ganham. Eles estão ganhando isso. Que só repõe o poder de compra. Exatamente. O que eles querem é o adicional, chama-se assim, como é um ganho real. Um ganho real de... Que supera a inflação. Né? Que supera a inflação. Então, o município colocou 1%. Chegou a 1,5%. Eles não estão aceitando. Mas eles estão com mais de 20 reivindicações embutido aí que eles não falam. Quer dizer, não é só o 1,5 ou 2 que eles vão conseguir, ou 3, não sei. É o que está ali atrás que tem o chumbo é grosso. Isso eles não comentam com a população, isso eles não abrem. Coisa que eu acho que a prefeitura deveria fazer. Diz, olha, eles querem essa lista aqui, ó. O que vocês acham? Porque daí tu escancara a verdade. Até para ter respaldo da sociedade diante de uma decisão que o governo municipal vai ter que tomar. Exatamente. Né? Então, para ter esse respaldo da sociedade, a melhor palavra é transparência. Exatamente, né, Sérgio? Com certeza, né? Hoje, o servidor municipal, ele tem algumas categorias bem organizadas dentro do serviço público, né? Como, por exemplo, professores, né? Então, se o município tiver, né, algum
vamos dizer assim, né, algum problema ou prejuízo, assim, como na educação, na saúde, coisa assim, o movimento se fortalece. Sim. Né? E o município fica enfraquecido numa negociação. O que o município tem que fazer é saber também negociar bem. Que sempre foi complicado, né, Sérgio? Sim. Eu me lembro, historicamente, sempre foi complicado. Sindicerve, é isso? Sindicerve. Sempre foi muito complicado. Eu falei em 20 itens, não, eu errei, não é 20 itens, 40. 40 itens de reivindicação. Quer dizer, ali tem até cafezinho com bolacha, sei lá o quê. Mas isso é da estratégia, né? Joga para cima para ter uma carta na manga, Claro. para poder abrir mão de alguma coisa e ficar com aquilo que realmente interessa, né? Claro, exatamente. Né? Então vai ser isso. Mas eu acho que em qualquer negociação, isso vale para o serviço público, assim como a gente enxerga isso dentro das nossas empresas, né? Quando os trabalhadores, de forma justa, reivindicam um aumento com ganho real, a palavra de ordem é a transparência e é o bom senso, né? Eu sou um defensor do bom senso, porque o radicalismo não leva a solução nenhuma, né? Então, acredito que nesse caso aí, a prefeitura vai ter que buscar um meio termo e o próprio sindicato dos servidores também vai ter que colocar o bom senso na mesa em função até da realidade do próprio município, né? Bom, gente, hoje nosso entrevistado, uma pessoa maravilhosa e que faz muita benesses, sem botar a cara, sem se mostrar, mas por baixo do pano, como se diz, né? Mas é um trabalhador para a comunidade. Eu estou falando do Flávio Coiro. O Flávio editou um livro que chama-se Entre Colunas e Templos, uma jornada maçônica. É um livro maçônico, mas eu não li, vou ter o prazer de ler ele agora esses dias, né? Ganhei um exemplar, e tenho certeza que aqui tem muita coisa boa. E nós vamos desmistificar muita coisa que a maçonaria faz em Caxias, né? E que poucos sabem. Flávio, bem-vindo. Obrigado, Juarez. Valeu. Conta um pouquinho como nasceu esta obra. Isso aqui é bem interessante. Eu sou um apaixonado por livro. Eu adoro ler. Desde sempre eu gosto de ler. Eu tenho uma vaidade de dizer que tem muita biblioteca que não tem a quantidade de livro que eu tenho. Eu gosto de ler um pouco de cada material, a favor, contra e tudo. E um dia, um irmão adormecido, que é quando tu deixa de fazer parte da maçonaria, tu não morre, né? Ninguém te mata, tu não tem que morrer. Tu simplesmente só tá fora. Ele só não está praticando mais, não está mais junto. Ele me conhece há muito tempo. Ele me disse assim: eu vou te dar um presente. Eu digo, tá bom. Ele foi no carro, voltou com uma caixa, abriu uma caixa e dentro da caixa tinha vários livros velhos sobre maçonaria, que foi do sogro dele, que é um irmão já falecido. E livros muito antigos. Quando eu vi aquilo, eu me apaixonei. Eu disse, olha, não,
Tu tem certeza? Ele, não, na tua mão eu sei que vai virar algum trabalho, alguma apresentação, que é o que normalmente a gente faz. Eu fiz parte durante muito tempo da Comissão de Liturgia e Ritualística da loja, que é quem dá instrução para quem está chegando, ou apresenta trabalhos, analisa trabalhos, e aquilo para mim me agradou. E era verão, e a minha mulher disse assim, naquele final de semana, vamos para o clube. A minha filha, eu tenho 2 filhas, uma filha de 29 anos, que já está na vida dela, já casada, e eu tenho uma filha de 13 para 14 anos, que é adolescente, queria ir para a piscina. E eu, como sou muito moreno, eu vou para baixo do guarda-sol, lambuzado, e sempre levo um livro, porque é um momento que ninguém me incomoda e eu consigo ler o livro. Antes de ir para aquele dia para a piscina, eu peguei um livro do Luiz Carlos, Instrução para um Quarto de Hora, de 1964. Eu disse, eu vou ler esse livro. Comecei a ler o livro e eu disse assim, cara, que gostoso. Aquela tarde foi o livro. E eu digo, que legal. Pequenos capítulos desconectos e materiais incríveis escritos de uma maneira para a época, né, bem contemporânea e interessante. E no final do livro o cara diz o seguinte, isso não basta de um pequeno compêndio, né, que é um resumo dos seus trabalhos, dos trabalhos apresentados nos anos de maçonaria. Eu digo, opa, eu tenho. Eu digo, eu vou fazer um livro, bem capaz que eu vou fazer um livro. Cheguei em casa com aquela ideia, peguei meus trabalhos, eu tenho alguns trabalhos publicados no Gorgias Digital, que é dentro da nossa potência lá, tenho em alguns livros e revistas de maçonaria, e trabalhos apresentados ao longo do tempo. Cara, deu o dobro disso aqui, mais um pouco. E eu disse, nossa. Aí comecei a conversar com amigos, levei pro meu decano da Comissão de Liturgia e Ritualística da minha loja, o Bertolucci, e eu mostrei para ele e ele disse, levei encadernadinho, assim, fiz na Gráfica Expressa, só fingindo, disse, fiz um livro para nós. Tu acha? Aí ele, nossa! Aí adorou. E aí, ele é muito sério, né? Quem conhece ele sabe, ele disse, eu vou analisar e te dou um retorno. Eu disse, tá bom. Nisso eu tenho alguns escritores da nossa ordem que eu conheço no Brasil e fora dele, mandei, porque eu trabalhei na CMI, que é a Confederação Maçônica Interamericana, e eu tive acesso a muitas pessoas. Mandei para lá, para eles, e o retorno era, quando é que sai o livro, quando é que sai o livro, quando é que sai o livro. Eu comecei a acreditar que eu estava virando o escritor. Eu digo, que legal. Os caras estão perguntando, né? Aí mandei para um grande escritor aqui do Brasil, e ele, inclusive, ofereceu para mim, na editora dele imprimir. Aí eu digo, isso tá sério. Só que nós temos, como postura, nós temos também dentro da ordem maçônica leis, normas, estatutos. E eu sou uma pessoa que eu sou bem casado, então eu sou bem mandado. Eu sigo direitinho aquelas coisas. Eu fui secretário de loja por 4 anos, então eu se me meto a fazer alguma coisa, eu tento fazer o meu melhor dentro das condições que eu tenho. Então eu estudei muito e eu descobri que o nosso estatuto nos exige que a nossa potência autorize escrever alguma coisa. E foi isso que eu fiz. Eu levei para a potência e pedi autorização, eles analisaram e me deram. Depois da potência, fiz ISBN, fiz Câmara Brasileira de Livros, registrei, fiz tudo o que tinha que fazer e, obviamente, o cara que mais pediu quando faz os seus eventos sociais para as gráficas da região me dar desconto e me apoiar, não podia fazer em outro lugar, por isso que eu fui no Miguel da Lorigraf, nosso amigo, e pedi para ele me ajudar. E aí um irmão olhou para mim e disse assim, tu vai fazer quanto? Eu disse, fazer uns 100 livros, né? Ele, não, tu tem que fazer mais. A tiragem tem que ser bem maior. maior. Do Grande Oriente do Rio Grande do Sul também, não, tu tem que fazer mais, tu tem que fazer mais. Aí eu fui na pilha deles e acabei Essa é a primeira tiragem, né? Essa é a primeira tiragem. Edição. Primeira edição, foi feito 1000 livros. Onde é que a gente encontra eu vendo ele através do e-mail entre colunas e templos@coiro.com.br, eu mesmo faço a venda. Ele tem na Shopee, porque tinha um lugar que eu precisava ter link para colocar a venda, e aqui em Caxias na livraria O Arco da Velha. O Arco da Velha. No Arco da Velha tem também. Flávio, me diz, desculpe, tu tem mais um? Desculpe, o conteúdo. Tá.
Aqui Assim, então sinteticamente, são né? alguns trabalhos que eu apresentei. Então aqui tem como é que se fala em loja, por exemplo, tem a relação da Igreja Católica com a maçonaria, um pequeno O trabalho. relacionamento. Tem a história do rito escocês antigo e aceito, que é o rito que eu faço parte. Tem, por exemplo, o trabalho real, o Homem e Suas Medidas, por exemplo, é um trabalho que fala sobre qual é a nossa postura no meio. Eu vi que anteriormente tu estava gravando um programa a respeito de política, posição e coisa e tal. Qual é a nossa função como agente social? O que a gente pode melhorar? Se discute muito dentro da ordem ter mais representatividade da ordem maçônica dentro da política nacional. Não é tão assim. Tu tem que ter representatividade na política, mas não na partidária, talvez. Talvez tu tem que te envolver mais na educação, Exato. ajudando na comunicação, quem sabe instruindo, fazendo parte, quer dizer, ser um bom pai, um bom marido, um bom cidadão, um bom irmão, Ter um postura. bom filho. Quer dizer, isto é o que a gente costuma dizer, se lapidar e trabalhar na nossa Que já pedra. seria um grande desafio superado, conseguir tudo isso. Mas esse é o trabalho, é o trabalho que a gente costuma dizer que é infindável, né? Nós nunca vamos chegar na perfeição, mas o nosso trabalho é a perfeição. Eu costumo dizer que o homem maçom, diferente do não maçom, é que o não maçom não sabe que ele é imperfeito. Nós sabemos que nós somos imperfeitos. Então, a ideia é trabalhar. A ideia desse livro, Juarez, foi exatamente essa. Trazer a desmistificação. Tem coisas aqui, por exemplo, a história dos essênios, né? Que são coisas que foram trabalhos que eu apresentei que sempre me instigou. Né? Onde é que Jesus Cristo estava dos 13 aos 30 anos, né? É um hiato nos hiato. evangelhos. Então né? fui atrás, eu gosto muito de Flávio Josefos, que é contemporâneo, então fui atrás, escrevi. Aqui tem um trabalho, por exemplo, que fala sobre a função todas as nossas funções, fala sobre o hospitaleiro. Eu falei antes qual é a função do hospitaleiro. Ah não, Flávio, então esse é um livro para maçom. Sim, esse é um livro que tem algumas palavras aqui que quem não é maçom não vai entender. Vai deixar de entender o conteúdo? Não. Né? Contei algum segredo? Nenhum, em absoluto. Né? O que a gente tem que desmistificar é que a maçonaria é alguma coisa terrível, que quer controlar o mundo, que todo mundo que entra na maçonaria é rico, é muito bem pelo contrário, porque a maçonaria custa muito caro. Quando a gente faz os nossos eventos sociais, assim como Nós vamos falar depois. alguns eventos que a gente faz, é do bolso. Nós tivemos associações aqui em Caxias do Sul que os membros que eram todos daquela associação casualmente irmãos, não quer dizer que sim, mas casualmente todos eram irmãos. Eu me lembro que a gente fazia final de semana churrasco, uma vez um na casa do outro, pagava o churrasco, inclusive quem estava bancando o churrasco, para doar para a associação o valor do churrasco. Quer dizer, gente, não é barato, né? E se tu quer te dedicar a isso, se tu entende aquilo que tu fez parte, que tu entrou, tu entende que tu tem uma responsabilidade muito grande contigo, para com Deus, para a sociedade, para tudo aquilo que tu prometeste. Então, é uma coisa muito séria. Aquilo que tu jurou fazer. Independente da tua religião, independente da tua sociedade. Então, esse caráter universal. Assim, né? Tem que crer em Deus. Crer em Deus. Tu tem Pode que ser qualquer religião, desde que ela crê em Deus. Se não crê em Deus, está fora. A maçonaria tem um caráter universalista, então ela aceita dentro das suas paredes, dos seus templos, qualquer tipo de religião. Existem ritos diferentes e existe rito até agnóstico. Então, assim, tu não precisa ter religião, mas não é ser ateu, é não ter religião. Isso nós estamos falando da maçonaria universal reconhecida e regular no Brasil hoje em dia, que hoje compenta 3 potências, que é o Grande Oriente do Brasil, as grandes lojas independentes dos estados e os grandes orientes independentes. Então, o CMSB e a Comab, que o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, qual eu faço parte, faz parte da Comab. O Grande Oriente do Rio Grande do Sul é a 13ª maior potência hoje nas Américas
E tudo isso engloba a CMI, que é a Confederação Maçônica Interamericana, que faz parte hoje de 94 potências, inclusive a americana, Estados Unidos, México, França e Portugal como convidados e também como membros, porque existe a Guiana Francesa, né? Mas isso faz parte. Mas não é uma das maiores confederações maçônicas do mundo. Nós temos confederações com 250 potências. Então, existe uma situação muito grande. Só voltando para a questão de possibilidade daquilo que fazer, imagina-se que hoje no Rio Grande do Sul nós temos em torno de 30 maçons, 30 mil irmãos. Tá? Entre as 3 potências. Tá? A potência que mais tem é o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, que está 11.300 e poucas membros, e depois a Grande Loja e o Grande Oriente do Brasil, Rio Grande do Sul. 30 mil membros, vamos lá. Vamos eleger um governador? Não. 30 mil. Não tem como. Mesmo que todo mundo diga assim, vamos tenha votar no 4 mesmo, votos, não tem como tu dizer que a maçonaria tem poder. Eu costumo dizer que ninguém fala pela instituição, nem a favor, nem contra, né? Eu costumo dizer exatamente isso. Pode, não pode. Maçonaria é secreta? Não é. Tem CNPJ, tem endereço, tu bota no Google... Ela é discreta. Ela é discreta. Por quê? Porque o trabalho bem feito é discreto, né? Um dos grandes libertadores de países, de vários países da América Latina, o Bolívar e o San Martins, ambos diziam que o melhor trabalho era feito em silêncio. Isso não quer dizer que eles não foram quem foram, e não quer dizer que eles não fizeram o trabalho. Eles simplesmente não propagavam. Tu propagar por vaidade é uma coisa. Agora, tu propagar por necessidade é outra. Nós temos um publicitário na frente e a gente sabe que as ferramentas que ele tem pode ser usado para o bem e pode ser para o mal. Exatamente. Né? Um economista tem ferramentas para o bem e para o mal. Nós, como cidadãos, como homens livres e de bons costumes, também podemos fazer a mesma coisa. Independe a ferramenta que tu tem. Eu tenho a felicidade eu estou muito feliz realmente de ter escrito esse livro. E o que eu ia comentar com vocês é que, como ele era o dobro, eu dividi, então eu fiz um primeiro. Não existe nenhum tipo de incentivo e nem de programa de financiamento para este tipo de livro. Existe um regramento, tanto municipal, estadual, e não entra, né? E a gente entende. Não é enquadrado. Né? Não enquadra. Então eu financiei do bolso ele, na verdade. Então não pude financiar do jeito que eu queria o outro, mas ele tem o segundo livro pronto para ser feito, e que se esse aqui sair, ele sai. E todos eles têm a explicação. O segundo livro, por exemplo, fala bastante sobre antimaçonaria. Que vai lançar agora. A ideia é lançar, eu não sei, depois que esse aqui vender. Então né? não conta ainda. Mas tem bastante coisa. Espera. Assunto para um futuro programa. Uma empresa sólida com 50 anos de história, tradição e pioneirismo. Fundada pelo engenheiro civil Olivir Hilário Viesser, atuante desde 1974, a Viesser Engenharia construiu seus alicerces sobre os pilares da ética e do profissionalismo. Não basta tu vender metros quadrados, o que interessa mesmo é tu atingir o coração das pessoas. Não comprar uma casa, mas um lar, onde ela vai criar sua família, onde ela vai desfrutar daquele bem para o resto da vida, né? Com mais de 8.000 imóveis entregues e mais de 700.000 metros quadrados construídos, a Viesser consolidou-se como uma das maiores construtoras do Rio Grande do Sul, sempre trazendo qualidade e inovação. Eu sou formando da Escola de Engenharia da PUC, da turma de 1974. Eu comemoro 50 anos como engenheiro dedicado à construção civil. Viesser. Há 50 anos olhando para o futuro, construindo o presente. Flávio, vamos avançar uma coisa. Tu participaste longamente de uma entidade chamada Educaritá, né? E outra que está linkada, que é a Emanor, que é o contrário. A Educaritá está linkada à Emanor. Conta um pouquinho para o nosso telespectador o que é a Emanor.
A Amanor, na verdade a Amanor. A Amanor é a Associação Maçônica do Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul. Então faz parte dela todas as lojas, hoje, se eu não me engano, 63 lojas, que englobam em torno de 3.200 irmãos, mas associados à Amanor em torno de 850 irmãos ativos, né? Aqueles que pagam a anuidade da sociedade. A associação é uma associação dos irmãos, não tem nada a ver nem das lojas e nem das potências. Não há interferência das lojas. Não há interferência, é feita pelos irmãos, nasceu em Caxias do Sul, da necessidade de se fazer alguma coisa em união. É uma associação sem fins lucrativos e que apoia vários tipos de associação. A Educaritá, na verdade, tem essa mistura, porque a associação Educaritas, que virou a Educaritá, estava passando por uma dificuldade, e um dos nossos irmãos da loja Duque de Caxias, alguns irmãos, viram a necessidade de assumir a gestão daquela entidade e vir aí em Educaritá. A Educaritá é um braço, não é um braço, na verdade, a Educaritá é uma entidade de educação, né? Se conhece muito ela, muita gente vai se lembrar, todo mundo que ouve a Bacabric, né? O BRIC solidário da Educaritá, onde tu vai lá, tu faz a tua doação. Sim, bastante conhecido. O pessoal vende o teu equipamento ou aquilo que tu doeu e vai para onde é que esse dinheiro? Esse dinheiro vai para as crianças das 2 escolas da Educaritá, que são crianças de 1 a 6 anos, em vulnerabilidade social. Nós comentávamos antes, recebem lá 5 alimentações diárias, a família recebe assistência social, acompanhamento. Então há um trabalho muito grande a respeito disso. Em torno de 1.900 crianças hoje, são 2 escolas próprias, mantidas por recursos próprios mesmos e com parcerias públicas também. Junto com a Educaritas tem uma outra entidade que chama Educaxias, que faz a gestão em torno de, eu não me lembro bem certo o número, mas 16 escolas de educação infantil em Caxias do Sul. A gestão é feita também em parceria com a Educaritá. E a Educaritá é aonde hoje, por exemplo, na Júlio de Castilho, é onde a Amanor também tem a sua base. Lá na Amanor, para os seus associados, ela tem um banco de aparelho ortopédico, cama hospitalar que precisar, cadeira de roda, tem toda essa questão. Tem o dispensário de medicamentos, então o irmão lá, o pai idoso está precisando, que nem no meu caso, né, está precisando de um remédio, alguma coisa, eu posso ir lá solicitar o remédio se tem ele me é doado. Então existe todo um trabalho feito, desconto em vários lugares, então existe um trabalho para viabilizar com que todos os nossos eventos sociais sejam orientados. O trabalho da Educaritá, eu trabalhei muito como voluntário dentro da Educaritá e fui secretário adjunto na Educaxias, é exatamente isso, viabilizar a educação, né? Aquela dificuldade que o poder público tem, nós da sociedade civil organizada, porque não deixa de ser organizada, fazer alguma coisa. Então, não é uma coisa de... Claro que ninguém faz sem se preocupar, mas não é uma coisa de se reclamar. Alguém tem que fazer, precisa ser feito, vamos fazer da melhor maneira que a gente tem, dentro daquilo que é possível. Paralelamente a isso, vamos ver. Mas não é deixar o problema de lado, né? Ah, não, porque isso aqui acontece, e eu concordo muito. O falecido René Hartmann, que foi nosso presidente, eu fui secretário dele em 2 gestões, depois na outra gestão fui vice-presidente da Amanor, ele sempre dizia, nós temos vários voluntários, aquele que só reclama, que só critica, aquele que só faz o cheque, aquele que vem ajudar, aquele que critica e te ajuda, né? E aquele que não quer vir te ajudar. Sabe de qual que a gente precisa? Todos. Usa o melhor de cada um. Exatamente. Em cada situação, porque tu faz acontecer. E todas as vezes que tu vê o trabalho sendo feito, tu diz o seguinte, que bom. Nós temos a Associação Criança Feliz, por exemplo, que nós temos irmãos que participaram lá dentro ativamente até hoje, vários irmãos que ajudam, e foram fundadores, inclusive, que atua daí de 6 a 15 anos.
Né? Que é uma outra faixa. É uma outra Já faixa. É uma outra faixa, Sim. que é uma das entidades que a gente apoia. Sem falar de eventos como, por exemplo, o Mestre de Banquete, que é tipo o Homens na Cozinha, é um evento mais fechado, mas que vai ter esse ano, inclusive, dia Quando 12 é que vai do, ser? Vai ser 12/7, lá nos pavilhões da Festa da Uva. E é um evento maçônico, só para maçom, Não, ou a população pode participar? Ele é um evento feito, são cozinhas, né? São cozinhas. Feito pelas lojas de Caxias do Sul, os irmãos se reúnem para fazer isso, mas o ingresso é aberto, não existe nada, todas as pessoas podem participar, inclusive patrocinar, os patrocínios eu sei que está aberto, tem o contato da Manor lá, Dá o contato, acho dá o que é contato. amanor.com.br, mas para ter uma ideia, eu trouxe os dados aqui para não errar, né? Ó, amanor.com.br. Repete, por favor, com mais calma. Ó, amanor.com.br e tem o www.amanor.com.br, que é... E nas redes sociais também. Sim, Amanor. Amanor. E Quanto é que está o ingresso? eu acredito que esse ano vai ser R$200 por pessoa. Tá bom o preço. Não é um valor. E tem um dado aqui, eu anotei, Juarez, quando tu me comentou, tem um dado que eu acho bastante interessante. Essa vai ser a 19ª edição. Nós não tivemos no ano passado, por dois motivos. Não tivemos pela Covid e nós não tivemos por causa que, quando estava se organizando, com todo o dinheiro e patrocínio levantado, a gente decidiu direcionar todo esse dinheiro para enchente. Por causa das enchentes. Independente de fazer evento social, porque nem cabia naquele momento estar fazendo um evento social. Não cabia. Diante da estava lá. tragédia que a gente estava vivendo. A 19ª edição vai acontecer em 2025 agora, vai ser realizada em 12 de julho de 2025. Serão atendidas já inscritas, porque as entidades têm que se inscrever com projeto. Há uma comissão que vai analisar cada projeto antes e depois. O projeto que tu diz é a cozinha. Não, o projeto que a entidade apresentar para receber recursos. Sim, para receber recursos. Esse ano serão 22 entidades. A expectativa do retorno para elas é de R$240 mil de dinheiro retornado para essas entidades, né? Em função das enchentes do ano passado, foi doado o que tinha sido levantado de custo das lojas, R$95 mil para diversas entidades, como a Cruz Vermelha, por exemplo, que nós também somos ativamente dentro da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha Caxias do Sul, quase todos os membros hoje são da Ordem Maçônica e fazem um trabalho fantástico. Tem o Éder Dalla Porta, que é o atual presidente, é um dedicado, assim, às vezes tu olha para ele, eu não sei como é que ele está acordado, porque eles trabalharam ativamente nisso. Nós temos o Dia do Maçom, que é dia 20 de agosto, então a gente sempre faz algum evento. Todos os motes têm um direcionamento, não existe nenhum evento que a gente não faz. Faz junto com Lions, faz junto com Rotary. Às vezes tu tá lá, vê um evento social dentro dos capuchinhos lá, e nós estamos lá junto, trabalhando. Não existe a ideia de desmistificar isso, e o livro traz isso, é exatamente essa. É mostrar que ninguém tá fazendo plano para dominar o mundo, né? Eu tenho eu tenho um canal, uma página no Instagram lá que chama, até atrás do livro tem o QR Code para ir para ela, que chama Entre Fatos e Mitos, né? Um irmão nosso me sugeriu. Eu não conheço muito Instagram, então fui aprendendo, estou aprendendo, mas estou indo bem. E eu criei uma página lá onde eu largo pequenas pílulas, né? E, por exemplo, uma que eu larguei há um tempo atrás é sobre os Illuminatis, porque tem muita gente que associa a maçonaria com uma ordem que não existe há séculos, que foi lá da Baviera, que a única ideia que eles tinham parecido com a maçonaria é o iluminismo, né? Totalmente, inclusive, diferente da ideia da maçonaria atual, e ela não existe mais, e muito falcatrua usa, porque assim, eu já recebi umas 3 convites para entrar é uma picaretagem. No Illuminati. Se utiliza da imagem para poder tirar benefício. Como se usa da maçonaria. Então, a ideia do livro, Juarez, é exatamente essa. E do canal. Eu tive muito medo de fazer o canal, porque, né, o que dizer. E outra, até então muita gente sabia que eu estava envolvido com entidades.
né? Eu trabalho há 32 anos como vendedor, eu sou da área comercial, conheço muita gente de Caxias do Sul, eu costumo dizer que eu sou mais caxiense do que porto-alegrense, com certeza, né? Hoje em dia, e tenho orgulho disso. E muita gente não sabia que eu fazia parte da ordem, muita gente sabia, mas muita gente não sabia. Eu tinha um medo muito grande sobre o que as pessoas achavam disso, porque eu já tive funcionário que pediu demissão o dia que descobriu, né? Olha. Então eu tive muito medo mesmo, até porque eu não gosto de agredir ninguém, e se a minha posição vai te agredir, eu tento ficar discreto, né? Então, como eu lancei o livro e eu precisava de exposição, eu digo, tá, vamos lá, né? E aí lancei para exatamente desmistificar, que é para as pessoas entenderem que as coisas não são essas, né? O último post que eu passei lá é sobre você só sai morto da maçonaria, porque muita gente diz isso. E aí eu explico tudo o que acontece ali. É importante que as pessoas entendam, porque o que acontece muito? Em países latinos ou colonizados pela Igreja Católica Romana, por exemplo, tem muito aquilo do proibido. Não é... É muito tabu. E tem, aqui no livro tem, eu não vou contar, né, não vou dar spoiler, mas aqui tem o motivo real por que a Igreja Católica tem esse conflito com a maçonaria. E, então, por causa desses tipos mas de já coisa... foi pior, já foi pior. Foi muito. Nós tivemos... hoje, por exemplo, a gente tem uma relação muito... Porque uma coisa há necessário de se dizer sempre. Eu sei que vou repetir o que a gente sempre fala, mas eu vou dizer. Maçonaria não é religião. Muita gente tem essa noção, né? Tem essa percepção. Primeiro, né? maçonaria não tem dogma. Para te ser uma religião, tu tem que ter dogma. A maçonaria, ela não te exige absolutamente nada no que diz respeito à religiosidade, a não ser o que o Juarez falou, que é tu saber que tu é um ser menor do que alguém, alguma coisa que é muito maior que do que todos nós. Tu quer acreditar em Tupã? Ok, não tem problema nenhum. E qual é o grande problema da maçonaria para as outras religiões, né? Para as religiões, não para as outras, mas para as religiões. Nós congregamos no mesmo lugar? Todas. De todos os jeitos. E esse caráter universalista melindra a religião, que ela precisa que tu acredite única e exclusivamente nela. Eu ouvi alguma situação... Nós temos grupos. Eu sou muito feliz de ser um dos fundadores do Betel 12 MISPA de Caxias do Sul. O que é o Betel? O Betel, a gente tem organizações paramaçônicas, que não são maçônicas, mas são mantidas pela maçonaria, inclusive para a educação. Então, para meninos de 11 a 21 anos, a gente tem a Ordem de Molay, né, que ele segue as 7 virtudes da Ordem de Molay, então se ensina muita coisa. Para as meninas, a gente tem a Ordem das Filhas de Jó Internacional, ou Betel, como se chama, que é para as meninas de 11 a 20 anos, que também tem todo o desenvolvimento. Então, aqui em Caxias do Sul, nós tínhamos o Betel Vesta, 02 Vesta, que é, como ele é 02, o número já diz, é o segundo Betel do estado do Rio Grande do Sul, e como Caxias é muito grande, e a maçonaria é pulsante aqui em Caxias do Sul, eu diria que a nossa região é mais ou menos um pouquinho mais que 10% da maçonaria. É em torno de 3.700 irmãos. Então, e isso é muito forte dentro do estado. Inclusive o nosso atual mestre adjunto eleito, o Cássio Wilrich, ele é aqui de Caxias do Sul. Nós tivemos vários grão-mestres de várias potências, das nossas 3 potências. Nós tivemos uma época que os 3 grão-mestres das 3 potências eram caxienses, né? Olha. Então, a maçonaria é muito forte. Então, as Filhas de Jó precisavam de alguma coisa a mais, a gente conseguiu fundar o 12, né? Que é 10 depois do Vesta, que é o Betel 12 MISPA. Então, a gente costuma dizer que esse tipo de educação, esse tipo de... E a gente não se envolve, elas fazem todo o tratamento delas. Exatamente. Mas o que se cultua dentro dos demolês e dentro das Filhas de Jó? Família, civismo, né? Civismo no sentido real. Muito forte. A escola, a educação, o livre pensar. Tu tem que ser de tal religião? Não, tu é de... por exemplo, o 12 MISPA, ele tem um trabalho muito forte de todo semestre conhecer uma religião diferente. Como é que tu vai opinar? Sem conhecer. Sem conhecer.
Eu, por exemplo, eu tenho muito livro, comprei um livro recente chamado A República Maçônica, como se faz a corrupção mundial, é isso que o livro trata, né? É um livro de uma editora Santa Cruz, se eu não me engano, ele é totalmente antimaçônico. Aí um amigo meu disse assim, mas por que tu tá lendo? Eu disse, como é que eu vou saber o lado dele? Exatamente. Né? E é isso que se trata, aqui também fala nisso, é disso que se trata a ordem maçônica, a dualidade, o conhecer o contraditório, o tolerar o contraditório, uma palavra que o Juarez sabe que a gente trata muito, trabalha muito dentro dela, dentro da ordem, é a tolerância. A tolerância com respeito, porque para te ter tolerância tu tem que ter respeito. Tu aceitar a opinião do outro é uma coisa. E vamos lá, gente, em todas as situações, relacionamento humano é dialética. Exatamente. Tu vem com uma tese ou uma antitese, nós vamos sair daqui com uma conclusão. Eu gosto de um se eu não me engano, é árabe, um ditado, que o cara que se encontra com pão e o outro com queijo, e eles trocam o pão e o queijo no caminho, o outro que veio com pão volta com queijo, o que veio com queijo volta com pão. Agora, quando duas pessoas se encontram e trocam ideias, um que chegou com uma ideia e o outro com uma ideia, ambos saem com duas ideias. Então, é nisso que a gente trata. Então, não é o aceitar as coisas à cega. Pelo amor de Deus, obviamente que não. Agora, a gente tem que exercitar o raciocínio, a gente tem que... A luz que a maçonaria prega, a luz, é a sabedoria, é o conhecimento, né? O que para ti pode ser um certo tom de iluminação, para ele menos, para mim muito mais, que vivo aprendendo. Então, é preciso de mais luz, o outro precisa menos, e a maçonaria aceita isso de cada um. Isso agride, né? Só que é só isso. A maçonaria fez a independência americana. Não. Tinham 50 signatários, 12 eram maçons. A maçonaria fez? Não fez. Mas tem muito símbolo maçônico na América. Sim, porque eles não estão nem aí. Assim como tem muito símbolo do Rotary, assim como tem muito símbolo... Eles não estão... Lá é alguma coisa que tu faz parte. Aí tu vem para os países latinos, é a coisa que tu faz parte. Aí é cultura. Aí é cultura. É cultural. Aí é a cultura latina. E aí é que latina. vem a necessidade. A CMI, que eu já comentei, é a Confederação Maçônica Interamericana, há muitos anos, defende a maçonaria colaborativa, participativa e inovadora, né? Que a gente chama que a gente passou por um período de maçonaria operativo, do operativo se passou para o especulativo, que daí qualquer membro podia fazer parte, e nós estamos num momento de evolução da maçonaria mundial para ela ser executiva. Por isso que ela se torna discreta e não mais secreta, por isso que membros vêm à sociedade mostrar o que está sendo feito, e por isso, por quê? Para ela não ficar só se lapidando a si mesmo dentro dos templos e não fazendo nada com isso. Sim, e levar para a rua isso, levar para as pessoas. Exatamente. Então, eu costumo dizer... Até para que a sociedade compreenda os propósitos. E começa a se lapidar, e começa a se lapidar também. Nós temos irmãos que não contaram nem para a mulher, nem para os filhos que são maçons. Eu já fui em velório de irmão que a família se espantou de um monte de homem de preto, de terno, chegando sem saber nem o que era. E aí o venerável da loja dele, ainda hoje, aqui em Caxias do Sul. Eu era um dos hospitaleiros quando aconteceu. Sim, mas eu fui, não era da minha loja. Mas eu fui por ir. Tu presenciou isso? Eu presenciei a mulher perguntando, mas vocês são o quê? E ele não sabia. Não, e não é só irmão idoso, tá? Nós temos irmãos contemporâneos, a mim, por exemplo, que já me confessaram que a mulher dele sabe. E que, por exemplo, porque como eu lancei o livro... A mulher dele não sabe. A mulher sabe, só. A mulher sabe. O resto da família não. Quando eu lancei o livro, Eu lancei o livro dentro da loja, eu lancei da minha loja, eu lancei num evento que nós tivemos maravilhoso, porque a gente tem loja de pesquisa, nós temos 2 lojas de pesquisa na Serra Gaúcha, a Gênesis, que é do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, e a loja de pesquisa Serra Gaúcha, que é da grande loja do estado do Rio Grande do Sul, e junto com o colegiado de veneráveis, a gente foi feito o 4º seminário maçônico da Serra Gaúcha, que ali se apresenta trabalhos de todas as lojas a respeito de um tema.
exercício. E nesse aspecto nós tivemos uma apresentação muito legal. E ali eles me deram um espaço. No final do evento eu fiz uma sessão de autógrafo e venda do livro, porque ele tem que ser pago, né? E ali tinha irmãos fotografando e eu pedia sempre, vamos tirar foto junto, eu vou postar lá e coisa e tal. Muitos, e a grande maioria até me marca lá que eu também vou postar e coisa e tal. E outros dizendo, tu te importa se eu não tirar foto? Eu digo, não me importa. Porque ele é livre, ele faz o que ele quiser. Mas a grande maioria que não quis tirar foto é porque ele ainda é discreto a ponto de... E que tá tudo bem, né? Vamos lá, daqui a pouco o irmão trabalha dentro de um colégio de padre, supondo, né? Vamos dar um exemplo. E que isto pode... Via prejudicar o trabalho dele. O trabalho dele. Isso não vamos querer de jeito nenhum, né? Então, essa é a situação. Então, o desmistificar, pessoal, é exatamente isso. É mostrar o que é de fato. Não quero e nem vou... né, pretensão de dizer o que é certo e o que é errado. Isso aqui é só um trabalho. Nós temos nós temos um escritor na atualidade chama Kenio Ismail. Ele é do Distrito Federal. Ele inclusive ele traz traduções de livros muito antigos sobre a ordem. Ele escreve muito, é um historiador fantástico. Nós temos o irmão Fernando do canal Maçonaria e História. Nós temos o Giancarlo do Café e Maçonaria, que ia ser o nome do meu livro, porque eu amo café e gosto de maçonaria. E aí quando eu descobri que ele tinha o canal, eu troquei o nome. O Miguel Riboldi me sugeriu, bota um nome mais maçônico. Aí eu disse, quando a gente apresenta trabalhos, né, em loja, a gente fica entre as colunas do templo para apresentar o trabalho. Eu apresento muito trabalho. E eu apresento muito em lojas, né? Às vezes as lojas me convidam para apresentar algum trabalho. Então, entre colunas e lojas ficou estranho. As lojas são em templos. Eu disse, mas ficou muito bom, ficou bom. E foi de uma hora para outra. O Miguel Riboldi da Lorigraf é o responsável por isso. Tá? Flávio, nós estamos chegando no final do programa. Te agradecer, foi muito bom, foi fantástico a explanação, né? Te agradecer. Tá? Eu gostei de dois aspectos que você trouxe e que eu faço associação com o ambiente que eu também convivo, que é o ambiente acadêmico, e com um desafio que nós temos no ambiente acadêmico, que é o pensamento crítico. O ambiente acadêmico, obviamente, se propõe a produção de conhecimento, a discussão da ciência. Mas no Gênesis. E se produz conhecimento e se faz ciência para resolver os problemas da sociedade. E o grande desafio, e é que eu percebo isso, principalmente nos jovens que estão entrando no ambiente acadêmico, é a imensa dificuldade quando você provoca uma discussão e espera que haja uma construção de pensamento, uma construção de uma reflexão sobre aquilo que está sendo provocado. Então, esse movimento, essas atitudes em que você tem dentro da sociedade, que isso é provocado, que isso é estimulado, seja da forma que for, da ferramenta que for utilizada, isso é extremamente valoroso. Exato. Né? Então, são duas coisas interessantes. Tanto no meio acadêmico quanto dentro da ordem, a gente nota que quantidade não é qualidade. Exatamente. Às vezes até é ruim. Né? A gente vê lojas muito grandes que não conseguem desenvolver e lojas pequeníssimas incríveis. Né? E tem uma outra coisa que é fundamental que tu falaste, que é o seguinte, e aí é o que eu queria deixar de finalização aqui. A maçonaria nada mais é que o reflexo da nossa sociedade. Exatamente. Nós temos pessoas fantásticas, nós temos pessoas não fantásticas, nós temos representantes de um lado, de outro lado, nós temos pessoas que entenderam a maçonaria. Eu tenho um irmão em loja que adoro ele, que é um dos nossos fundadores, que ele sempre diz que não basta tu entrar na maçonaria, a maçonaria tem que entrar em ti. Essa é a principal coisa. O entrar em ti, eu sempre me vem um chapéu, né? Nem o chapéu não cabe não na serve cabeça para de todo mundo. né? Então,
Eu acho que a maçonaria é reflexo da sociedade, principalmente quando alguém diz assim, porque a maçonaria está fazendo errado. Nós estamos fazendo errado, porque nós todos muda. Tem um trabalho aí que chama Que Vindes Aqui Fazer, eu sugiro que leia. O Vindes Aqui Fazer não é dentro de loja, o Vindes Aqui Fazer é no mundo, meu amigo. O que tu veio aqui fazer? Exatamente. E isso serve para todos nós. E é aquilo que nós comentamos aqui num outro programa, né? A cultura que existe enraizada na nossa sociedade de todo mundo ficar esperando por um salvador da pátria. Nós temos uma facilidade enorme de reclamar de tudo que está errado, mas se você convidar alguém, meu amigo, vamos iniciar um movimento aqui para mudar aquilo que está errado, não, deixa eu ficar aqui na minha zona de conforto reclamando, mas... Isso é da nossa sociedade. Né? Bom, gente, chegamos ao final do programa, um grande abraço a todos, muito obrigado. This is for ones who stood their ground. For Tommy and Gina who never backed down. Tomorrow's getting harder, make no mistakes. Looking even lucky, got to make your own breaks. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankenstein, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Ponto e vírgula.